Olá pessoal, bom domingo, bem-vindo ao canal. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. A presença maciça de São Pedro e Porto Ferreira, a sala está lotada de pessoas dessas cidades, tem gente até no teto. E estamos indo para a aula número 58 de Astrologia à Vossa Cruz, continuando a análise do filme de Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas. Vamos falar agora sobre empirismo. Para falar sobre empirismo, nada melhor do que uma pessoa que é virgem, que representa a ciência, ascendente Capricórnio, que tenta levar a vida a sério. A ciência é isso, ela é criteriosa e tenta, através do estudo e da pesquisa, compreender os meandros da vida e transformar tudo em equações matemáticas para que o futuro possa ser previsto através da lógica. Maria Gabriela, você com esse seu mapa, esse seu Marte conjunção Urano a 1 grau de Sagitário, o que te torna uma bomba ambulante. Sim. Não é isso, Daniel? Às vezes. Às vezes. Fala para a gente como que, através desse espírito empirista, a relação entre Godwin e Bella Baxter vai se consolidando e de que maneira Bella Baxter realiza o plano de Deus, que necessariamente vencerá. Então, Gabi, fale sobre o modo empirista de explorar a natureza, por gentileza. Sim. A Bella, ela, em um determinado momento, ela avisa ao pai que vai ter experiências, que vai sair desse laboratório e vai adquirir a sua própria experiência. Isso o assusta, mas ele a ama, então ele permite que ela vá. E é muito impressionante o fato de que, naquele corpo de Vitória, existem memórias, que são memórias de Vitória. Né? Então, as primeiras cenas são ela no piano, reconhecendo aquele piano, mas não encontrando as teclas que fazem uma harmonia. E ela testa, e ela testa. Assim como ela chega à beira do prédio, ela percebe, o corpo dela sabe que ela não deve precipitar. Né? Então, não era uma criança totalmente ignorante, mas era uma criança que, dentro daquele corpo que já existiu, como Vitória, guardava memórias que a mente, como outra mente, não conseguia resgatar. Então, no Renascimento, quando a gente fala em reencarnação, no caso de Bella Baxter, é um renascimento, não é uma reencarnação, porque não é um outro corpo, é o mesmo corpo. Né? E os átomos sementes, segundo a filosofia Rosa Cruz, estão ali, guardando todo um conteúdo de uma vida que foi extremamente sofrida. O empirismo é a busca do conhecimento via experiência. Pode passar. Então, o que ela trouxe no corpo? Da mesma maneira que Oswaldo colocou essa imagem, eu a encontrei de uma maneira fantástica, porque é um tecido que sai de dentro dela, é uma substância, é um tecido. Nesse tecido já existiam muitas coisas, coisas que precisavam ser elaboradas, vivenciadas, colocadas diante dela. E ela faz isso de uma maneira corajosa. O Ricardo disse isso muito bem. Ela é coerente. Ela enfrenta o que ela precisa enfrentar. Pode passar, por favor. Então, na filosofia Rosa Cruz, nós sabemos que nós temos 3 almas. A alma consciente, que é produto do reto agir do espírito no corpo físico. A alma intelectual, que é produto do reto pensar do espírito no corpo etérico, e a alma emocional, que é produto do espírito no corpo de desejo, do reto desejar, sentir. Tudo isso estava dentro do corpo de Vitória. Uma vida sofrida, que culminou num suicídio. Mas nessa possibilidade de, num mesmo momento histórico, porque nós sabemos que as reencarnações levam muito tempo, e nós vivemos num tempo histórico único,
A próxima vez que nós estivermos aqui, teremos outro corpo e estaremos vivendo outras contingências, mas a Vitória teve uma nova chance. Pode passar, por favor. E o que ela trouxe nesse corpo? O corpo é motricidade, sexualidade, linguagem, mito, vinculado ao sensível e ao invisível. Esse é um filósofo da fenomenologia francesa, o Merleau-Ponty. Hoje eu estou ruim de nome, viu, gente? É da idade. Não é não. É ansiedade. Pode passar. E ele diz o quê? Olha essa cena, gente, dela dançando. É muito incrível esse momento que ela dança. Ela toma posse desse corpo. A vivência propiciada pelo corpo dá acesso à subjetividade. Olha que coisa fantástica. Quanto mais ela experiencia a vida, mais ela se torna Vitória. Porque mais ela adentra dentro desse corpo cheio de memórias. Isso é fantástico. Ela vai vivenciar essa experiência da Vitória e vai salvá-la, vai resgatá-la. E aí ela diz: eu só confio naquilo que é empiricamente comprovado. O empirismo, como filosofia, é bastante criticado, porque ele é facilmente induzido. Então, não funciona muito bem filosoficamente como uma corrente de pensamento. Mas para a gente mesmo funciona. Eu só acredito naquilo que eu experimentei no meu corpo e eu comprovo. Então, eu vou atrás de experiências. E, basicamente, nós renascemos por quê? Porque o ego tem que ter experiências para fazer com que a nossa alma cresça. As nossas 3 almas, que eu disse ali anteriormente, precisam crescer e crescer e crescer. Para quê? Para alimentar o espírito. Né? Quanto mais elaborações nós tivermos, mais experiências nós elaboramos. Então, é fantástico essa possibilidade de conhecimento por meio da experiência. E ela sabe disso. E, na hora que ela fala isso, o namoradinho dela fala: você não conhece nem banana? Você sabe o que é empiricamente? Ela fala: sei. Pode passar. Então, no final, quem não assistiu o filme, problema de vocês, né? Mas no final ela se torna ela mesma, que é essa mistura de Vitória com Bela. Ela se torna um demiurgo. Ela se torna maior que o pai dela, uma grande criadora. E esse é o destino da gente. A gente precisa entender que nós estamos nessa viagem da vida, que não é do berço ao túmulo, mas é uma vida que transpassa essas existências. E, no final, Deus vencerá. E nós nos tornaremos potências criadoras. Um demiurgo. É isso mesmo. Muito bem. Obrigada. Eu não preciso me tornar, eu já sou. Você já é. Vocês ainda precisam chegar lá. Poder e controle. Essa é a obsessão da mente científica, da mente empirista. Vamos controlar as variáveis. Vamos fazer a experiência no laboratório e manter tudo sobre definidos procedimentos. Manipulação faustiana do conhecimento. Quem não conhece a obra Fausto de Goethe, por favor, né, tenha paciência. Goethe é virgem, ascendente em Escorpião, com Saturno em Escorpião na casa 12. A ética científica, essa ética entre aspas, envolve retalhamento de cadáveres, vivissecção. Às vezes você corta um cadáver que não é cadáver, está vivo ainda. Lobotomização. Tema do filme Ilha do Medo. Transplantes. Desfiguração facial, que é a habilidade da doutora Cristiana, que é dermatologista. Tortura. A vida tratada como cobaia nas mãos dos empiristas. A ciência violenta,
invade o corpo, dilacera, age como o Dr. Frankenstein sobre os reinos da mãe natureza. Por isso que agora que Júpiter está beijando Urano em Touro, a natureza vai dar o troco e nós seremos retalhados. Não há quem, nesse momento, não esteja em algum nível sofrendo bastante. Materialmente, psicologicamente, espiritualmente. Em nome das ideias evolucionistas, o positivismo e o darwinismo, positivismo e darwinismo se abraçaram. Ciência e tecnologia criam aberrações. As máquinas hoje que nós criamos estão nos substituindo. Isso é tema de muitos filmes. O ser humano está ficando o quê? Obsoleto. Não é maravilhoso? A gente não vai, daqui a pouco não vai servir mais para nada. A vaidade, coisa que o nosso querido Anjo Bom comentou bastante, tem origem luciférica. Lúcifer foi expulso da onda de vida angélica por excesso de vaidade. Ele ficava admirando a própria luz, exatamente como eu faço quando olho no espelho. De querer, inclusive, competir com o seu Criador. De querer competir com Deus. O ser humano é igualzinho. Todos nós competimos com Deus. Todos nós queremos ser o dono do território que ocupamos. Todos nós somos territorialistas, dominadores, tiranos. Ousadia adâmica, que custou a expulsão do paraíso. Invade, quer controlar o terreno sagrado, tanto da vida quanto da morte. Por isso que Godwin criou Bela, que vai desafiar a vida e a morte o tempo todo. Qual o destino das pobres coisas, das pobres criaturas, criadas pelo gênio humano? Aonde vai desembocar a Terra? Tudo aquilo que a gente cria na superfície da Terra, inclusive algumas coisas já estamos mandando para o espaço. Satélites, naves, etc. A gente não se contenta só com a superfície da Terra. Exploramos tudo. Se possível, chegaremos até o centro da Terra. A vontade de Deus prevalecerá apesar da insistente violação da vida? Até onde a nossa liberdade de ação pode agredir a vida? Por exemplo, é inacreditável que ainda hoje seres humanos comam carne. Como é que você pode matar um animal para sobreviver? Você se iguala ao animal, você é um predador que nem o animal. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Será que você não tem consciência, não tem coração? Não sabe o sofrimento que implica para a natureza e para o reino animal você colocar um pedaço de cadáver na mesa? Não dá para entender isso? Cristiana, de posse do livre-arbítrio, a humanidade pode frustrar o plano divino? Você acha que a gente tem tanto poder assim, a gente tem tanta liberdade, que a gente pode corromper o plano de Deus? Segundo a nossa análise de filme, desse filme, Deus triunfa sempre. Então, a gente não vai frustrar o plano de Deus, ele vai triunfar. Só que a gente está dando muito trabalho para o plano de Deus, porque está se gerando muito sofrimento, inutilmente. Talvez o plano de Deus fosse que o ser humano retornasse a ele, compreendesse que é espírito, de uma maneira mais bela, mais pelo bem e não pelo mal. Porque bem e mal são forças que nos movem para a nossa evolução.
A gente precisa parar de ver o bem e o mal com olhares diabólicos, preconceituosos. Mas é preferível você ir pela força do bem, mas desde a queda em que éramos unidos a Deus, a nossa personalidade tomou a frente na condução do nosso destino. Então, o destino acabou ficando tortuoso, pervertido, porque a personalidade não faz a vontade de Deus. E a gente precisa viver as experiências na vida, como disse a Gabi sobre o empirismo, faz parte. Nós somos seres empíricos que estamos aqui para viver experiências na vida. Mas uma coisa é o que a Bela vivia, que eram experiências que ela estava de prontidão, aberta a experiências que chegassem até ela. Ou ela saía intuitivamente, como ela saiu do quarto quando o Duncan dormiu após uma noite de amor. Ela teve uma intuição, falou, eu vou sair. Mas ela não era uma experimentadora. O mundo espiritual não aceita experimentadores. Está até na Bíblia. Uma das tentações do Cristo no deserto era transformar a pedra em pão, ser um experimentador. E ele se negou a fazer isso. Então, uma coisa é você viver as experiências, você está de prontidão para viver as experiências que o destino te propõe. Ou que você, por intuição, quando você é conectada a Deus, no caso como a Bela era, conectada ao pai dela, você parte para experiências. Mas assim, ser experimentador, usar drogas, vou tomar ayahuasca, vou ter visões, né? Não, isso daí não, vou escalar o Himalaia, vou... Então, isso daí o ser humano está bem perdido, bem deixando a personalidade tomar a frente das decisões e se tornando um experimentador e não um empirista. Está pervertendo os planos de Deus e gerando sofrimentos. Mas você acredita que, independente da nossa ação na Terra, o plano de Deus será cumprido? Olha, ele triunfa sempre, ele vai triunfar. A morte física é um exemplo disso. Quando você está nos últimos momentos da sua vida, você pode fazer o que for. Você vê a mão de Deus tirando a vida de maneira implacável. Não tem o que você faça. Então, se chegou o momento, ele vai tirar a vida e ele vai triunfar. A vida física, né? Porque a nossa vida é eterna. Ele não está tirando a nossa eternidade como espírito. Então você diria que na aparência, aparentemente pode o plano divino falhar, mas é mera aparência. Porque na essência ele sempre triunfa. Olha, acredito que sim, viu? Deus, se ele tem os atributos de onisciência, onipresença, onipotência, não tem como não triunfar, porque há uma soberania de Deus em todas as coisas. Sim, só que a gente pode cumprir esse plano divino com ou sem sofrimento, é uma escolha e uma ignorância, ou não. Então, o livre-arbítrio ele é decisivo no sentido de eu quero ou não sofrer. Só para isso ele é decisivo, porque achar que você tem livre-arbítrio, não tem. Você tem que cumprir a vontade de Deus, você está aqui por isso. A questão é o como, falou o anjo bom. Como você vai cumprir a vontade de Deus? De uma maneira afirmativa, aceitando. Uma bela fala que ele falou sobre a aceitação do destino. Aceitando o que está sendo proposto, mesmo que seja uma falência. Aceita que o entorno de você está falindo. E não queira transformar e ir contra a vontade de Deus. A partir do momento em que você aceita e confia, abre-se um espaço para que ele possa atuar e o plano dele possa se cumprir. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Está mais soltinho agora, parabéns. É isso aí. Essa é uma questão que a gente já comentou em outras reuniões. Qual é o papel do mal? Primeiro, se o mal existe de fato. É a primeira questão. Admitindo que ele exista, qual é a função dele na nossa evolução e qual é a função dele no universo? Porque, geralmente, os materialistas não creem numa divindade, num Deus por isso. Se o seu Deus permite que todo esse mal aconteça, que Deus é esse?
que sentido tem a vida? Então a questão teológica do mal é fascinante, é maravilhosa. Qual é o seu papel pedagógico? Muito obrigado pela atenção, um ótimo final de domingo para todos e desejamos então que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.